Salve, salve, galerinha! Professor Paulo Teres no canal Mais História com Paulo Teres para tratar de uma temática importantíssima, seja para sua prova de vestibular ou até mesmo para acrescentar mais cultura no seu repertório social. Evidentemente que se você ainda não está inscrito nesse canal, a hora de se inscrever é agora. Se inscreve para ficar atento a todas as novidades. Dá seu like que vai ajudar a gente bastante. E se você puder contribuir com qualquer valor para ajudar a gente a melhorar a nossa qualidade técnica, a remunerar a nossa equipe, a aprimorar os conteúdos que produzimos aqui para vocês, é só você acessar esse QR Code aqui e qualquer valor vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido por vocês. Agora, sem mais enrolações, vamos para o assunto. Café, ou cava, ou cauê, pense numa bebida que é importantíssima na história da humanidade. Afinal de contas, estamos falando aqui da segunda bebida mais consumida no planeta, perdendo apenas para. Não é o álcool. E se você falou álcool, se você falou cerveja, vinho, qualquer bebida alcoólica, por favor, procure ajuda. Afinal de contas, né, meu cara, a primeira bebida mais consumida no planeta é a água, evidentemente. Bom, brincadeiras à parte, a história do café começa na África e lendas afirmam que um certo pastor de cabras chamado Caldi, ao perceber que as suas cabras ficavam mais animadas após comer uns frutinhos amarelo-avermelhados, resolveu colher aqueles frutos, secar aqueles frutos, moer os seus grãos, torrar o grão, fazer uma infusão a partir do pó e, consequentemente, gerar o café. Agora, como ele teve essa ideia para fazer todo esse processo de preparo? Bom, aí é outra história. De toda sorte, há registros que o consumo de café datam desde o século VI depois de Cristo, o que também está atrelado à lenda que teria surgido em torno desse pastor. De toda sorte, ainda que o café tenha sido descoberto na Etiópia, foram os árabes os responsáveis por difundir o café, exatamente, para ser mais específico, na região oeste da Arábia, em um país que nós conhecemos hoje como o Iêmen. O Iêmen, que era um grande centro comercial, famoso pelo cruzamento de rotas comerciais que vinham desde a China e cruzavam toda a Ásia Central, passando pelo Oriente Médio, para de lá pular para a África e percorrer as rotas saarianas, acabava tendo como o Iêmen um ponto de encontro. E aí, consequentemente, por onde esses mercadores passavam, não levavam apenas mercadorias, mas também práticas e hábitos culturais, dentre eles beber o café. Inclusive, a própria palavra café não é etíope, não é africana, é árabe. Ela vem de uma expressão chamada cave ou cauê, que significa força, talvez por conta desse vigor que o café dê pra gente após beber essa bebida fabulosa. Bom, se foi o Iêmen que o primeiro responsável a difundir o café, né, por essas regiões, quem difundiu o café para o mundo foram os turcos, até porque teriam sido os turcos que teriam criado na cidade de Istambul, antiga Constantinopla, antiga Bizâncio, a primeira cafeteria, fundada no século XV, onde as pessoas iam lá para beber café, conversar, dialogar e promover os seus laços de sociabilidade, ou seja, as interações sociais que nós reproduzimos até hoje. No entanto, apesar desse café ter sido difundido pelos muçulmanos, inicialmente os cristãos não eram muito afeitos a beber essa bebida porque ela foi condenada. Afinal de contas, era uma bebida que vinha do mundo muçulmano, visto pelos cristãos da época como hereges, infiéis e até mesmo adversários. É só mais tarde, quando um determinado papa abençoa esse café, que ele passa a ser bebido amplamente pelos cristãos. Tá, Paulo, e no que se refere ao Brasil? Quando é que o café chega aqui? Bom, a história do café no Brasil é uma história bem engraçada porque ela envolve elementos até de aventuras amorosas. Pois é. Foi no ano de 1727, quando o governador do Grão-Pará pediu para que o seu sargento-mor, o sargento Palheta, fosse até a Guiana Francesa para tentar pegar algumas mudas
cultivos de café. E não é que o cara se engraçou com a esposa do governador da cidade de Cayena, capital da Guiana Francesa, e ela caiu na lábia dele. Não só se encantou por ele, como também adquiriu a sua, forneceu a ele a sua confiança, e também mudas de café que entraram no Brasil de forma clandestina. Pois é, o café entra no Brasil primeiramente pela região norte de forma clandestina, mas ainda assim era um mero cultivo de quintal, ou seja, um cultivo que era para consumo interno, abastecimento interno. É só no século XIX, a partir da década de 1830, que o café chega na região sudeste e começa a ser produzido para exportação. O curioso é que, a década de 30, o Brasil vivia profundos conflitos político-militares por conta do período regencial. Mas, apesar das revoltas regenciais ou guerras civis, como você assim preferir dizer, a produção econômica ela começa a dar uma melhorada, especialmente porque passa a ser conduzida pelo café. E aí, olha que interessante, o café ele vai encontrar na região sudeste uma região quase que pré-pronta para sua produção. Por quê? Porque o sudeste reunia um conjunto de características propícias a esse cultivo. Por exemplo, boas condições geográficas, afinal de contas, a região possuía um território marcado por um clima mais ameno, abastecido por um regime de chuvas constantes, que tornava o ambiente propício não só para o cultivo de alimentos, mas também para o cultivo de café, já que ele demanda de uma temperatura mais adequada. É bom lembrar que esse regime de chuvas ele era abastecido pelos chamados rios aéreos. Vocês conhecem, vocês são da geografia, vocês sabem que o regime de chuvas da região sudeste é alimentado por rios aéreos que fluem a partir da Amazônia e são transportados por correntes de ventos para a região sudeste, onde lá acabam produzindo uma carga chuvosa que abastece os rios e também irriga o solo. É bom lembrar também que essa região possuía uma infraestrutura pré-pronta para o cultivo de café. Ué, Paulo, e a galera já sabia que estava vindo o café? Não, calma, pera lá. Qual era a atividade econômica que existia na região sudeste antes do café? Mineração. No entanto, a mineração se escasseou e como o ouro acaba, a infraestrutura que era voltada para a mineração foi reaproveitada para o café. Significa dizer que havia uma grande quantidade de mão de obra escravizada ociosa que vai ser realocada para o cultivo do café. Havia uma grande quantidade de mulas que será utilizada para o transporte do produto e há também uma relativa proximidade daquele que era, na época, o principal porto do Brasil. E se você pensou o Porto de Santos, pensou errado. O principal porto do Brasil no século XIX era o Porto do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil desde o século XVIII, que inclusive se tornou capital por conta da mineração. Mas toda essa região, o Vale do Paraíba, apesar de ter sido a pioneira no cultivo do café e apesar de ter trazido grande quantidade de recursos de capital, ela não conseguiu desenvolver uma economia sustentável. Afinal de contas, os mecanismos e os métodos de cultivo de café no Vale do Paraíba reproduziam uma metodologia arcaica que era responsável pela depredação do solo, pela devastação do solo. Aquilo que a gente chama de coivara, que é basicamente queimar a mata local para cultivar por cima. Você sabe que esse tipo de prática acaba desnutrindo o solo, acaba matando os nutrientes do solo, o que fez com que a produção de café fosse perdendo espaço. Há também outros dois fatores que contribuíram para que o café nessa região começasse a entrar em decadência. Por exemplo, a mão de obra escravizada é uma mão de obra que era muito cara e cada vez mais cara, e é uma mão de obra que tem uma produtividade baixa. Afinal de contas, esse indivíduo ele precisava ser vigiado, não havia uma preocupação em dar para ele as melhores ferramentas. Afinal de contas, o escravizado vai usar as melhores ferramentas para fugir. É importante lembrar também que esse escravizado ele trabalha em péssimas condições de trabalho, o que afeta diretamente a produção do café. Então, toda essa estrutura arcaica, essa estrutura atrasada, essa estrutura acabava sendo um dos seus principais obstáculos para a defasagem do cultivo de café. Há também um outro fator importante que é o tipo de elite, de classe dominante que surgiu na região, que era uma aristocracia cafeeira. Os barões do café, por assim dizer, lucravam muito com o café, mas não reinvestiam esse capital
na região. E olha que coisa interessante. O café, pessoal, ele era um cultivo que tinha tudo para dar certo e deu certo por um determinado momento. Afinal de contas, é bom lembrar que o café demanda menos quantidade de investimento em relação ao cultivo de cana. O café não precisa de engenho, mas mesmo com a faca e o queijo na mão, os caras não conseguiram manter desempenho de produção cafeira nessa região por muito tempo por suas próprias práticas, por seus próprios obstáculos. Eles não tiveram uma visão para poder utilizar os lucros advindos do café para realizar novos investimentos. E olha, com o capital trazido pelo café, o Brasil assistiu um processo de melhoramentos materiais, a urbanização do Rio de Janeiro aumentou, nós começamos a perceber a construção de palacetes, de melhorias técnicas como, por exemplo, postes iluminados a gás, telégrafo e até surto industrial. No entanto, o Vale do Paraíba acabou sendo superado por uma outra região, que viu na defasagem do Vale do Paraíba uma oportunidade para assumir a liderança econômica do país. E eu estou me referindo ao Oeste Paulista. Existe um historiador chamado Carlos Guilherme Mota que ele fala a seguinte frase: enquanto que o café no Vale do Paraíba trouxe as ferrovias, no Oeste Paulista a ferrovia trouxe o café. E o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Oeste Paulista é fruto da expansão da lavoura cafeeira, que não encontrava mais uma área propícia no Vale do Paraíba, pelas condições que eu já apresentei, mas encontrava no Oeste Paulista boas condições. Afinal de contas, as formas de cultivo, as técnicas de cultivo e até a mão de obra utilizada era completamente diferente. Era um cultivo que tinha, por exemplo, a utilização de uma mão de obra livre e assalariada, que além de ser mais barata, era também uma mão de obra mais produtiva. É bom lembrar que essa mão de obra está diretamente atrelada à imigração. Afinal de contas, nesse mesmo período, a Europa está passando por problemas terríveis, como, por exemplo, as guerras de unificação da Itália. E adivinha só quem são os principais imigrantes que vão vir para cá? Exatamente italianos. É claro que em outro vídeo a gente vai ter que tratar especificamente sobre a imigração, mas é importante que você já entenda que a imigração para o Brasil contribuiu não apenas para o cultivo de café, como também para acelerar a transição da mão de obra escravizada para a mão de obra assalariada. Afinal de contas, a escravização já estava entrando em crise. Há também um outro aspecto da região do Oeste Paulista, como, por exemplo, o nascimento de uma nova classe dominante, a burguesia cafeeira. Olha que coisa, né? Coisas que só acontecem no Brasil. No mundo europeu, a burguesia estava atrelada, a origem da burguesia estava atrelada a atividades comerciais. Mas no Brasil, a burguesia está atrelada a atividades agrícolas, ou seja, ao cultivo de café. E por que então chamá-la de burguesia? Porque esses caras, eles têm um mecanismo, uma metodologia de produção marcada pelo reinvestimento. Eles lucram com o café e com os lucros advindos do café, eles promovem investimentos em outros setores, como por exemplo o comércio e até mesmo fábricas. Essa dinamização do capital possibilitou o fortalecimento econômico dessa burguesia cafeeira. E como vocês bem sabem, quem tem poder econômico deseja poder político. A burguesia cafeeira, insatisfeita com a monarquia, começa a enxergá-la como um obstáculo para suas ambições e começa a entender que a monarquia já não era um modelo político adequado para os seus interesses. Não é de se estranhar que a partir de 1870 é lançado um manifesto republicano e em 73, adivinha o que surge? Surge o Partido Republicano Paulista, criado na Convenção de Itu. Esse partido, como vocês bem sabem, será protagonista no processo que desencadeou a proclamação da República no Brasil. Mas isso é outra história. A gente se vê no próximo vídeo.